Fala pessoal, bem-vindos à nossa aulinha de hoje. E o nosso tema é o mundo grego. Na primeira parte da aula, eu vou mostrar para vocês as características gerais do que a gente chama de mundo grego. Lembrando que o mundo grego, a gente coloca essa denominação, porque ele não envolve apenas a Grécia. Então, se você for olhar o mapinha que eu estou jogando aí para vocês agora, vocês vão perceber que a Grécia, que a gente chama hoje de Grécia, esse território, ele era muito mais amplo no passado. Então, quando eu falo sobre o mundo grego, eu estou falando de áreas, inclusive, coloniais. O sul da Itália, a ilha da Sicília. Vocês estão vendo aí no mapinha, né, que a Grécia está divididinha em cidades-estados. Então, a gente tem aproximadamente 1.365 cidades-estados, né, a gente vai estudar aí dois modelos importantes. E a gente vê na Ásia Menor, na região da Turquia, nós temos polis gregas, né, cidades-estados gregas espalhadas por todo esse território. Então, eu vou começar abordando com vocês as características gerais do mundo grego. O mundo grego, assim como a civilização romana, que são as nossas próximas aulas, eles fazem parte do que a gente chama de modo de produção escravista. O modo de produção escravista depende da escravidão para produzir. É diferente, por exemplo, né, do modo de produção asiático, do Egito, da Mesopotâmia, onde a escravidão ela era flutuante, era uma escravidão por guerra. Agora a gente vai ter novas formas de escravidão aparecendo e o trabalho dependendo, na maior parte, dos escravizados. Então, quando eu falo de modo de produção escravista, eu tenho que colocar aqui para vocês que a escravidão, novas formas de escravidão vão aparecer. E por isso um desses pontos é a escravidão por dívidas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas lembra, né, esse modo de produção, ele vale também para Roma. Então, além do mundo grego, Roma também é um modo de produção escravista. Lembra que o modo de produção, segundo a visão marxista do materialismo histórico dialético, é a forma como a sociedade colabora na produção da riqueza. Então, eles vão normalizar a escravidão como a base produtiva nessas civilizações, Grécia e Roma. Então, falando de Grécia, falando do mundo grego e toda essa amplitude que vocês viram, né, no mapa que eu mostrei, primeira coisa importante que diferencia o mundo grego da antiguidade oriental, que foi a nossa última aula, a origem da propriedade privada. Agora existe isso, né, a propriedade nominal da terra. Eu quero dizer com propriedade nominal. Existe um nome, um proprietário. A propriedade nominal da terra significa que agora tem um título, né? Você é um proprietário de terras. A propriedade nominal da terra mostra isso. A terra é de fulano, ou é de ciclano, ou é de beltrano. Não é mais uma propriedade estatal. Beleza? Então, o aparecimento aí da propriedade privada, ele está ligado ao modo de produção escravista, está ligado ao mundo grego. Outro ponto importante, né? A economia. Existe uma diversificação econômica. Essa diversificação econômica, ela passa necessariamente pelo comércio. Então, duas atividades que eu destacaria aqui para vocês, importantes, né? A agricultura, só que agora não mais para se autossustentar, a agricultura comercial, né? Foco no comércio, o comércio, o artesanato, as trocas. O comércio é o grande foco. Lembra disso, né? Lembra que o comércio ele é muito importante para essas civilizações. O comércio se torna o principal. Coloca aí que é o foco do sistema, do modo de produção escravista. Então a agricultura comercial, uma agricultura feita para você vender esses produtos. É claro, você alimenta a população, tem excedente, mas você já planeja esse excedente. Não é que nem no Egito, na Mesopotâmia, que o que sobrava, eles trocavam, mas não tinham um compromisso com isso. Na Grécia tem. Na Grécia, a agricultura é uma agricultura comercial e o comércio é o grande foco. Então a produção, o artesanato vão aparecer também como atividades de primeira linha, né? E é claro, se eu estou falando de comércio, de uma agricultura comercial, eu estou falando do surgimento de alguns centros urbanos. Então aqui a gente tem como principal a cidade-estado grega, né? Então o desenvolvimento urbano faz parte do modo de produção escravista, tanto nas cidades romanas como nas cidades gregas. As cidades estão ligadas geralmente a centros políticos. As cidades possuem, né, a função, muitas vezes, de centros políticos, centros decisórios. Então, além de ser pontos de troca, as cidades são centros políticos
muito importantes, né? Então a gente vai falar muito das cidades-estados, a gente fala disso na Grécia o tempo inteiro, a chamada polis, né? E quando a gente for falar de Roma, eu vou falar também para vocês da importância das cidades romanas nas decisões políticas dos governantes. Então esse é um ponto fundamental, a urbanização, a valorização das trocas comerciais, uma diversificação econômica como a agricultura comercial. Então os gregos eram grandes produtores de vinho, de azeite, né? Claro que eles produziam para consumir também, mas eles já planejavam para exportar, para vender esses produtos para povos próximos e realizarem as trocas deles. Então um aspecto bastante comercial, bastante urbano, e que, claro, né, vocês vão perceber que o mundo grego eu divido ele em 3 aulas, né, em 3 partes, porque o mundo grego ele é uma base super importante para o desenvolvimento dos valores ocidentais, né? Aparece na Grécia um tipo de escravidão por dívida. Então não é só a escravidão por guerra, depois essa escravidão por dívida vai chegar até a ser abolida em Atenas, repensada, mas o que a gente quer dizer com isso? Que os gregos eles estão escravizando os seus próprios semelhantes, eles estão escravizando os próprios gregos. Eles não estão escravizando apenas os estrangeiros. Se você se endividar, você pode ser escravizado. Provavelmente você será. O que mostra pra gente, né, uma divisão social que possui mais mobilidade. Então você pode perder tudo na vida e ser escravizado. Né? Então você está devendo para alguém, você vai pagar com trabalho escravo, forçado, você se torna um objeto, uma mercadoria. Então você pode perder status ou subir se você conseguir a sua liberdade mais uma vez. Então a divisão social ela não é estamental, ela é censitária. O que é uma divisão social censitária? A sociedade está dividida por critério de renda. Tá? Existe uma proporção aí de renda e direitos na Grécia Antiga. Quando eu falo em divisão social censitária, eu tenho que falar que nesse critério aqui existe uma maior mobilidade social. Então existe a possibilidade de ascensão ou de queda das pessoas, né? Então ascensão e queda. Só que toma cuidado com isso daqui. A maior mobilidade social não significa que ela seja banalizada, né, gente? Também não é uma bagunça, né? A toda hora um rico vira um escravo vira rico. Não é tão simples assim, né? A gente sabe disso. A gente vive numa sociedade capitalista que possui mobilidade social. Só que a mobilidade ela não é algo fácil. Talvez hoje em dia seja até mais fácil cair do que subir, né? Esse é o grande ponto. Então, existe mobilidade, mais mobilidade do que na Antiguidade Oriental. A maior mobilidade social é por conta desse critério censitário. Censitário, lembra sempre que é um critério de renda. Então, nisso a gente vai ter algumas divisões sociais super importantes, né? A gente vai ter no topo dessa sociedade os proprietários. Então, existe uma ordem aqui que a gente poderia até falar dessa mobilidade social, os proprietários no topo, depois a gente tem os trabalhadores livres, né? E por baixo a gente tem uma grande camada de escravos, que é quem justamente faz esse trabalho. Quem trabalha são os escravos. Então o trabalho na terra, os trabalhos menos reconhecidos, os escravos são a base desse sistema produtivo. Então lembra disso, lembra que os proprietários estão por cima, os trabalhadores livres são intermediários e os escravos são a base. É possível deixar de ser escravo, se tornar um trabalhador livre? Sim. É possível que um trabalhador livre se torne um proprietário? É mais difícil, mas não é impossível. Pode acontecer? Pode, mas é fácil de acontecer? Não. Tá? Lembra disso, não banalizem a mobilidade social. Dá uma printadinha aí, por favor. Então, embora seja uma sociedade mais urbanizada, já com evidência de propriedade privada da terra, a tal da propriedade nominal, a terra no seu nome, você vai ver, por exemplo, a escravidão por dívida sendo uma nova forma de escravidão que não existia no Egito, não existia na Mesopotâmia, que era a escravidão dos estrangeiros, por guerra. Agora, além da escravidão por guerra, que também existe na Grécia, a escravidão por dívida, ela vai aparecer. E tudo isso vai gerar uma série de tensões sociais, disputas, conflitos internos, o que faz esse assunto um assunto extremamente amplo, extremamente vasto, que eu vou mostrar para vocês na próxima lousa, no próximo bloquinho, a cronologia, vamos colocar as
as datas do desenvolvimento grego, os períodos históricos, e vamos analisar um por um desses períodos. E é claro que na próxima aula vamos falar das cidades de Atenas e Esparta, mas a gente chega lá. Vamos por partes, porque existe muita coisa para a gente ver no meio desse caminho, para tentarmos entender o desenvolvimento grego na ordem que o seu vestibular ele cobra e ele pede de você.